Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Normalmente eu leio um só versículo-chave. Mas eu vou ler com vocês o relato bíblico de algo extraordinário, uma experiência tremenda, vivida por Pedro, Tiago e João, quando subiram ao monte com o Senhor Jesus. Esse episódio ficou conhecido como a Transfiguração. Então eu vou ler e depois nós vamos mergulhar nesta palavra. Está escrito o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Amém, igreja? Amém. Este versículo final, Deus falando no meio da nuvem luminosa. Eu vou repetir a frase de Deus: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Agora eu leio e toda a igreja vai repetir o que a voz disse na nuvem luminosa. Vamos lá, igreja. Este é, bem alto e bem forte, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, escutai-o, escutai-o. Amém? Você quer escutar? Quer ouvir a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir bastante e dar glória a Deus enquanto nós aplaudimos. Senhor Deus, nós vamos agora anunciar a tua palavra. Arrebata-nos com teu Espírito. Toma agora o nosso lugar. Nós não precisamos aparecer, Senhor. Quem tem que aparecer é o Senhor mesmo. Então que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através da nossa boca, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, e que cada vida aqui presente seja poderosamente abençoada, e aqueles que vão ouvir esta mensagem pelo rádio, que sejam também tocados, alcançados pelo teu poder e pela tua glória. Sim, ó Deus, faz isto agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Eu li para você o que aconteceu ali naquele monte. Que monte era este, pastor? Pedro, quando comentou esta experiência, comentando por escrito, porque evidentemente ele falou muito sobre ela oralmente. E quando a pessoa fala muito uma coisa, ela dificilmente escreve. E Pedro, numa certa ocasião, mandando uma carta, ele escreveu um trechinho rápido a respeito disso, na segunda carta que Pedro escreveu. Vamos ver lá no capítulo 1, no versículo 16. Quando você vier à paz e vida, traga caneta para tomar nota. Você pode escrever, fazer anotações nas próprias páginas da Bíblia, ou ainda você poderá fazer anotações num papel à parte. Mas venha, porque aqui você vai aprender a palavra de Deus. Amém? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, no versículo 16, ele disse o seguinte: Porquanto
escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, Pedro escreveu também o seguinte: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém? Pedro está dizendo que aquele monte se tornou santo. E quando nós lemos na primeira carta, também no capítulo 1, no versículo 16, ele disse: sede santos, porque ele é santo. E ele relata então que ele viu a glória e ouviu a voz, e ele viu a santidade do Senhor. Pedro está dizendo, não é porque alguém contou, não, eu vi. Pedro está afirmando, eu estive naquela experiência com ele no Monte Santo. Agora, o monte é santo por quê? Porque é um monte sagrado? Ninguém sabe direito qual é esse monte hoje. Alguns dizem que é o Monte Tabor, e outros dizem que é o Monte Hermon. Quer dizer, o local exato se perdeu na história. Não foi possível manter o local. O que quer dizer então isto? Que Deus não permitiu que tal monte fosse declarado como Monte Santo para que ali não houvesse procissões ou idolatrias. Você compreende isso? O Monte Santo da Transfiguração a que Pedro se refere, Pedro sabia onde era. Porém, ao chegar aqui na nossa geração, não sabemos exatamente o lugar. Mas o que tornava aquele Monte Santo? A terra dele era melhor? Não. O que tornava aquele Monte Santo era a presença santa do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você está dentro aqui deste tabernáculo, deste santuário. Eu posso te garantir com certeza que este lugar é santo. Santo não no sentido do que os supersticiosos acreditam aí fora. Oh, é santo, não nesse sentido. Mas eu te garanto que este lugar aqui é santo, não porque as paredes ou o teto, as cadeiras ou qualquer utensílio aqui dentro seja um objeto sagrado, milagroso. Este lugar é santo por causa da presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está neste lugar, e onde Ele está, o lugar se torna santo. Quando Pedro escreveu, sede santos porque Ele é santo, qual a única maneira de você se tornar santo? Sendo você um pecador, uma pecadora. Será que você vai fazer tanta coisa boa que você vai virar um santo? Não, você vai se tornar um santo se o Senhor Jesus estiver presente dentro da tua vida e do teu coração. Então você vai ser santificado pela presença de Jesus Cristo. Quando Jesus está no lugar ou em alguém, esta pessoa se torna santa. Santo não é aquele ídolozinho de barro, não, aquilo não é santo não. Santo é onde o Senhor Jesus está, amém? Jesus está contigo? Você está sendo santificado pela presença de Jesus. Pedro contou a experiência assim, rapidamente, você vê? Que pena, né? Ele podia ter escrito, mas eles naquela época não tinham a ideia de falar, vou relatar tudo, vou contar em detalhes. É uma pena, mas por aquilo que ele escreveu na segunda carta, no capítulo 1, versículo 16, que nós lemos, a gente percebe que ele realmente esteve ali. Ele confirma a experiência e ele viu a glória do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Diz que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um monte. Jesus gosta de trabalhar na vida particular, sabia disso? Jesus gosta de trabalhar particularmente com cada pessoa. Então, mesmo que aqui nesta igreja tenhamos muita gente, muitas pessoas reunidas, e você pensa, eu sou um aqui no meio desta multidão. Não.
Jesus particularmente, Ele está tratando contigo agora. Jesus está falando com você uma palavra pessoal, uma palavra única. E quando você estiver orando, ainda que toda a multidão fale ao mesmo tempo, Jesus vai estar ouvindo cada um particularmente. E na hora dele mandar a resposta, dele mandar a bênção, Ele vai mandar uma bênção particular para cada pessoa que está neste lugar. Amém? Então diga: eu tomo posse disso, eu vou sair daqui com a minha bênção particular. Jesus está te tomando em particular. Jesus tem prazer de trabalhar na vida de cada pessoa particularmente. E Mateus, quando escreveu isto, contando o relato da transfiguração, ele usou uma riqueza de palavras, apesar dele não ter sido testemunha ocular da transfiguração, apesar de Mateus ter escrito, porque ouviu os discípulos contarem. Eu acredito que entre todos os evangelhos que narraram esta experiência, Mateus foi o que usou palavras mais ricas para descrever o fato. Você viu ali no versículo 2? Diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Frases curtas, poucas palavras, mas falando, resumindo a glória do Senhor Jesus. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. As duas referências que o ser humano tem de grandeza: o sol e a luz. Ele usa estas duas coisas, que são as mais portentosas, visíveis a qualquer pessoa, para descrever a grandeza do Senhor Jesus. E veja como estava certa a sua descrição. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13, nós encontramos ali João, um dos que subiram ao monte, que viram a transfiguração do Senhor Jesus. Nós vemos ele mais uma vez descrevendo o Senhor Jesus em glória. E olha como ele falou, como ele escreveu. Apocalipse 1,13, João diz: e eu vi no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você vê a descrição do Senhor Jesus glorificado. Quer dizer que ali no Monte Santo, eles estavam tendo uma visão do Senhor Jesus como Ele é, o seu rosto resplandecendo como o sol, as suas vestes brancas como a luz. Marcos, quando conta esse mesmo episódio, ele pegou ali algumas frases e ele diz: a sua roupa era tão branca como nenhum lavandeiro da terra poderia lavar. Quer dizer, muito branca, a descrição da glória do Senhor Jesus. E você me diz: pastor, como é que nós sabemos que era Jesus? João, quando descreve, ele diz assim: eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus glorificado, cheio do poder de Deus, resplandecendo com a sua luz, com sua glória, está mostrando aos seus discípulos quem Ele é. Então acredite, quando você aceita Jesus como Salvador, você está aceitando aquele que foi morto, mas que ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. E estando vivo, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? É a única esperança
para toda a humanidade, o primeiro e o último. O que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Então ele está aqui, sendo narrado, sendo descrito para a nossa fé. E os discípulos, ali no alto monte, no Monte Santo, no Monte Sagrado, pela presença de Jesus, eles viram, junto do Senhor Jesus, 2 homens. E sem que ninguém lhes apresentasse, eles conheceram imediatamente quem eram aqueles 2 homens que também estavam vestidos de branco. Eles identificaram como Moisés e Elias. Uma coisa tremenda, a aparição de Moisés e Elias. Quando nós sabemos que estes 2 homens que aparecem lá no Monte Santo com o Senhor Jesus, esses 2 homens também tiveram experiências tremendas no monte. Moisés no Monte Sinai, ou Horebe, ele ali vendo a glória de Deus, sendo visitado por Deus, tendo uma experiência desta nuvem gloriosa e a voz falando na nuvem. E eu quero então comprovar isto para você no livro de Êxodo, no capítulo 24. Nós vamos ver a experiência de Moisés, você vai ver a semelhança. Êxodo capítulo 24, versículo 15. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Nós estamos lá no Antigo Testamento, bem antes de Jesus nascer. Moisés, que viveu séculos e séculos antes de Cristo. E Moisés subiu no monte, e uma nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Um fogo consumidor. Qual é a descrição que eles fazem de Jesus? Ele resplandecia como o sol. Muito bem, Moisés, muito antes de Jesus nascer, já conhecia o Senhor, esteve com ele, já teve uma experiência com aquela nuvem neste Monte Santo. E diz aqui o versículo 18: e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés, também tendo uma experiência gloriosa com a nuvem luminosa, vendo a glória do Senhor como um fogo consumidor, ouvindo a voz do Senhor saindo do meio da nuvem. Veja, Moisés já está familiarizado com este fenômeno. Foi ali que Moisés recebeu a lei do Senhor. Moisés representa, portanto, a lei, o Antigo Testamento. E Elias também, lá no Monte Carmelo. Um homem que vai ter uma experiência tremenda com Deus, e ele vê a glória de Deus descendo como fogo. Sim, combinando com a descrição ali do Monte da Transfiguração. Seu rosto resplandecia como o sol. Elias no Monte Carmelo, ele viu a glória do Senhor em forma de fogo, em cima do monte. Outra coisa que chama atenção sobre esses 2 homens aqui, ambos têm uma experiência significativa com relação ao corpo, com relação, vamos dizer, ao que seria chamado de morte. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida. Por ele ter ferido a rocha com raiva, Deus falou: você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Você vai olhar de longe, mas não vai entrar lá. E Moisés, sozinho, já velho, subiu no monte, com cerca de 120 anos de idade. Subiu no monte. E ali ele viu o povo entrando na terra prometida, e ele ficou ali. E diz a palavra que Moisés morreu ali no monte. Porém, a sua sepultura nunca foi localizada. O seu corpo nunca foi achado. O que nos faz pensar que algo aconteceu ali com Moisés naquele monte quando ele ficou sozinho. Escreveram um relato histórico: Moisés morreu, mas o seu corpo nunca foi achado. E ele mesmo não poderia ter se autossepultado, concorda comigo? Se ele estava sozinho ali e Moisés morreu e não havia mais ninguém, o corpo dele deveria ficar sobre a terra.
Mas quando voltaram para procurar, porque ficaram com saudades de Moisés, não acharam o seu corpo nem o seu cadáver. Então, nós começamos a ligar uma coisa com a outra. Começamos a ligar que Elias, ele falou: eu vou subir ao céu, Eliseu. Vai vir uma carruagem de fogo me buscar. Eu vou ser arrebatado. E nós sabemos que Elias, com certeza, não morreu. Não morreu. Veio uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. Ele subiu naquela carruagem e Eliseu viu ele subindo aos céus. Os outros profetas não acreditaram. Ele deve ter morrido. Nós vamos procurar o seu corpo. Eliseu dizia: não procurem porque é perda de tempo. Nós vamos procurar o seu corpo. Não procurem porque é perda de tempo. Insistiram tanto com Eliseu que Eliseu falou: podem procurar, já que vocês insistem. E procuraram durante dias e ninguém achou o corpo de Elias. Elias não morreu. Elias foi arrebatado. Ligando as duas coisas, nós vamos chegando à conclusão que Moisés também não morreu, ainda que o povo de Israel naquela época achasse que ele morreu. E até escreveram relatos históricos de que ele estava morto. Mas não há cadáver. Onde está o corpo de Moisés? Quando a gente lê aqui que Moisés e Elias juntos estão no Monte Santo conversando com Jesus, nós chegamos à conclusão que esses dois homens não morreram, nem Moisés e nem Elias. Esses dois homens não provaram a morte. E aquilo que parecia ter sido uma tristeza para Moisés, Deus disse ali: Moisés, você não vai entrar em Canaã nem na terra prometida não, porque você feriu a rocha com raiva. Aquela rocha é o símbolo de Cristo. Você não devia ter ferido a rocha com raiva, eu mandei só tocar na rocha. E você bateu na rocha, Moisés. O que parecia ser uma injustiça, não. Estava, na verdade, revelando que Deus, Ele quer obediência, Ele quer disciplina, mas Deus não deixa de cumprir a sua promessa, nem de salvar aqueles que Ele ama. Porque se Moisés não entrou com o povo de Israel na terra prometida, agora nós vemos Moisés colocando os pés no Monte Santo, na terra prometida, estando juntamente com o Senhor Jesus e com Elias. Então isto mostra que Deus não desamparou Moisés e que Moisés continua ocupando um lugar de destaque no plano de Deus. Moisés está ali. Nós vemos que tanto Moisés como Elias não morreram. E o que representa Elias? Elias representa os profetas. Esses dois homens são os mais importantes de todo o Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representa a lei de Deus, aquela lei com muitas ordenanças, com muitos rituais. E Elias representa todos os profetas. Tanto a lei como os profetas, o próprio Senhor Jesus disse, profetizaram sobre mim. Jesus disse: a lei e os profetas falam de mim, examinai as Escrituras. Então nós estamos vendo aqui um resumo em Moisés e Elias de tudo o que a lei e os profetas falaram acerca de Jesus. E eles estão se rendendo a Jesus, estão conversando com ele no Monte Santo. E nós vemos uma outra coisa com relação a estes dois homens, Moisés e Elias, que eles encerram o Antigo Testamento, ou melhor dizendo, o Antigo Testamento encerra falando destes dois homens. Veja comigo ali no profeta Malaquias, no capítulo 4, no finalzinho de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, o versículo 4. Veja como que o Antigo Testamento termina. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É notável que ali no Monte da Transfiguração estejam esses dois homens comentados no último livro do Antigo Testamento. Jesus mesmo declararia o seguinte: a lei e os profetas duraram até João.
Então o Antigo Testamento terminou em João Batista. Foram concluídos todos os livros do Antigo Testamento, tudo que tinha que ser profetizado foi até João Batista, ali encerrou. Não é mais para se viver em função do Antigo Testamento, porque agora o Senhor Jesus está trazendo um novo testamento. Mas será, pastor? Será que nós não temos que obedecer o Antigo Testamento, como por exemplo guardar o sábado? Será que a gente não precisa fazer certas coisas que estão ali na lei de Moisés? Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. O Antigo Testamento está ali, só durou até ali, só valeu até ali. Agora Jesus vem dar um novo testamento. E tem religião, lógico, que não concorda com isso, mas vamos ver aqui, na palavra de Deus. Você acredita que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Você acredita nessa descrição dele se transfigurando, seu rosto brilhando como o sol e a sua roupa resplandecendo? Você acredita que ele tem a glória de Deus? Muito bem, mas ali estão com Jesus Moisés e Elias, a lei e os profetas. Pedro, quando viu, ele identificou imediatamente. Isso é interessante, porque quando você estiver na glória, quando você estiver diante do Senhor Jesus glorificado, você vai ter conhecimento de todas as coisas. Você vai olhar para um homem ali, ou para uma mulher, ou para qualquer um, e você vai identificar imediatamente quem é aquela pessoa. Você vai olhar e vai falar, aquele é o Davi. Mas ninguém te apresentou, nem falou o nome. Mas eu sei. Porque o nosso entendimento vai ser aberto. Amém? A gente sabe que o homem não ocupa nem quantos por cento do cérebro? Nada. Nada, 10%, sei lá. Se é que ocupa 10%, se usa a capacidade do cérebro. Agora imagina você glorificado. Então ali na glória você vai ter entendimento de Deus. Você vai conhecer todas as coisas sem que ninguém precise te ensinar nada. Você vai ser ensinado por Deus. Mas aqui na terra o nosso conhecimento é limitado. Por isso que muitas pessoas ficam confusas. Será que eu devo seguir aquela religião que prega o Antigo Testamento? Ou aquela que manda guardar o sábado? Ou aquela religião que não permite transfusão de sangue? Será que eu tenho que estar naquela igreja? Será que eu não tenho que obedecer ao Antigo Testamento? Pois é, os discípulos olham Pedro, Tiago e João no meio da noite, mas tem muita luz ali, muita glória. Uma nuvem também luminosa está ali. Eles estão vendo o rosto do Senhor Jesus resplandecendo, as suas vestes também. O alto daquele monte da transfiguração, apesar de ser noite, está totalmente iluminado, mais claro do que o dia. Eles veem perfeitamente Moisés e Elias e Pedro. Pedro diz, Senhor, que bom que nos trouxeste aqui a este monte. Agora compreendemos por que o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor ia receber essas duas visitas ilustres. Então nós vamos fazer 3 tabernáculos. O que é um tabernáculo? O tabernáculo do Antigo Testamento foi feito para Deus habitar no meio do povo. O tabernáculo é um lugar onde se faz adoração, onde se faz oração. Veja a expressão de Pedro, faremos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Significando, nós vamos abrir 3 igrejas, porque o tabernáculo só serve para adoração. Tabernáculo não é casa, não é barraca, tabernáculo é uma igreja. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo lá em Êxodo capítulo 25. Então o tabernáculo é um lugar de adoração. Quando Pedro disse, faremos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias, ele estava colocando Jesus e os outros 2, todos eles, os 3, no mesmo nível, significando que os 3 seriam adorados. Pedro estava entendendo dessa maneira, porque o seu raciocínio é limitado. Ele está achando então que Moisés e Elias merecem também uma igreja, merecem um tabernáculo, porque um escreveu a lei, o outro é o maior dos profetas e Jesus está ali. Então nós vamos fazer 3 tabernáculos, Senhor, vamos fazer 3 igrejas. Então, estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, mas uma voz poderosa, como a voz de muitas águas.
uma voz que parecia uma voz de trovão. Pedro ainda estava falando: faremos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E quando aquela nuvem luminosa os cobriu, uma voz tremenda saiu de lá de dentro, e como se estivesse repreendendo Pedro e mostrando a verdade, a voz declarou: este Jesus é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele escutai. Não é para você ouvir Moisés, não é para você ouvir Elias, mas é para você ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único, o Filho de Deus, o único que deve ser adorado, o único digno de receber um tabernáculo. Quando alguém quiser te seduzir com histórias do Antigo Testamento, você precisa analisar qual é a intenção da pessoa. O que ela está querendo fazer? Porque é evidente que nós pregamos coisas do Antigo Testamento. Porque o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, dizia: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas nós sabemos pelo próprio Evangelho que todas as coisas que estão no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. São alegorias, são ilustrações, são parábolas, são promessas das coisas que se cumpririam no Novo Testamento. Quando nós pregamos o Antigo Testamento, nós encontramos Jesus ali. Agora, quando alguém quer usar o Antigo Testamento para te colocar numa doutrina de homens, então você foge. Amém, igreja? Porque não é para ouvir nem Moisés nem Elias. O próprio Deus está dando testemunho de que você só deve ouvir uma pessoa. Amém? A Ele escutai. E quando os discípulos ouviram isso, caíram com o rosto em terra e tiveram grande medo. Eles ficaram com o rosto no chão, ouvindo aquela voz e aquela nuvem luminosa dizendo: é para ouvir Jesus. Ele é o meu filho, escutai-o. E eles, com medo, porque haviam dado honra para Moisés e Elias, eles caem com o rosto no chão e ficam protegendo os olhos. Por quê? Por que eles estão com o rosto em terra? Porque ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Eles estão sentindo que é Deus falando, é o Pai falando. Temor, eles não querem morrer, eles fecham os olhos e caem por terra, ficam com o rosto em terra. Não podem ver a glória de Deus. Nesta hora eles sentem uma mão tocá-los e uma voz doce e meiga dizer: não tenhais medo. E quando eles ergueram os olhos, eles viram que voltou tudo ao normal. É noite novamente, lá está Jesus com a sua roupa de Galileu, as vestes normais, Moisés e Elias não estão mais ali, e só restou o Senhor Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que pode passar tudo, mas o único que vai restar é o Senhor Jesus. Ele é o primeiro e o último, só Ele. Então os discípulos tiveram muito medo, e ali Jesus falou: eu vou ser preso, vou morrer, vou ser crucificado, e no terceiro dia ressuscitarei. E Jesus mostrou aos discípulos a sua glória. E engraçado, ou para usar uma palavra mais adequada, curioso, que 6 dias antes disso acontecer, Jesus tinha dito aos discípulos: alguns há aqui que não provarão a morte até que vejam vir o reino de Deus. Veja ali o versículo, capítulo 16 de Mateus, o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Desses que estão aqui, daqueles discípulos, Pedro, Tiago e João viram. E João, quando estava velhinho lá na ilha de Pátimos, preso por causa da sua fé cristã, preso por pregar o Evangelho, ali na prisão ele viu a glória de Deus e escreveu o livro de Apocalipse. Mas interessante é essa expressão: não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem, até que vejam o reino de Deus. Nós já vimos que Moisés não provou a morte,
que Elias não provou a morte e viu a glória de Deus. Nós estamos vendo que esses discípulos estão vendo a glória de Deus e não antes de provar a morte. Porque as pessoas pensam o seguinte: quando eu morrer eu vou para o céu. Não é isso? Quantos aqui quando morrerem querem ir para o céu? Levante a mão. Você quer ir para o céu depois que você morrer? Mas preste atenção. Você não precisa morrer para ir para o céu. Você não precisa morrer para ser salvo. Porque você já está salvo. Quero te declarar isso. Você está aqui na terra, andando neste mundo, mas você não é mais deste mundo. Você está peregrinando nesta terra, mas você, desde o dia que aceitou Jesus como teu único Salvador, você se tornou um cidadão do céu. Você não vai provar a morte. Você não precisa morrer para ser salvo. Você não precisa morrer para ir para o céu, porque você já está no céu. E uma coisa tremenda a respeito disso: nós sabemos que se aproxima o dia glorioso da volta de Jesus. Quem acredita nisso? Não há dúvida nenhuma. O nosso Senhor está vindo. Está quase tudo pronto. Ele está dando uma caprichada na tua mansão celestial. Ele falou: eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nós estamos aguardando. Jesus está ali dando os últimos retoques. Está quase tudo pronto. Você não imagina a correria que está lá na glória. Eu já vi essa correria. Muito trabalho. Todo o céu ocupado, trabalhando muito, muito mesmo. Porque está chegando o grande dia. E alguns há aqui. Agora essa palavra é um pouquinho mais seletiva. Alguns há aqui que de fato passarão por uma experiência tremenda. Pastor, não podem ser todos? Deus gostaria que fossem todos. Assim como Jesus gostaria de ter levado os 12 discípulos no alto do monte e ter se transfigurado na frente dos 12. Mas só pegou Pedro, Tiago e João. Os 3 mais íntimos. Os 3 que estavam mais grudados nele. Os 3 que estavam mais interessados. Não foram os 12 que subiram no monte. Está para acontecer uma coisa que infelizmente, não é todo mundo que vai experimentar. Deus gostaria que fossem todos, mas para que fossem todos depende só de você, da tua intimidade e da tua proximidade com o Senhor Jesus, da tua seriedade com as coisas santas e sagradas, da tua fidelidade com Deus. Está para acontecer algo que muitos de nós iremos experimentar, como Elias experimentou e como Moisés experimentou. Veja comigo, para encerrarmos a mensagem, a primeira carta que o irmão Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 15, encontramos o seguinte: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vai começar a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Em que proporção as pessoas serão levadas? Poucos. Jesus disse: estarão 2 deitados numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 no campo trabalhando. Um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 no moinho moendo. Um será tomado e o outro será deixado. Está para acontecer algo na face da terra que é altamente seletivo. As pessoas serão escolhidas a dedo. Estão sendo relacionados os nomes dos que subirão.
E está dependendo única e exclusivamente de você estar nesta lista. Você tem que ser íntimo do Senhor Jesus. Tem que ficar firme com Ele. Não importa a quanto vai cair a temperatura durante a semana ou no próximo domingo. Não importa o frio que esteja fazendo ou a dificuldade que você esteja enfrentando. Você vai vir aqui para esta igreja e vai estar junto do Senhor Jesus. Não importa quantos obstáculos surjam na tua frente, quantas tentações ou desvios se apresentem para você, você tem que continuar firme com o Senhor Jesus. Qual é o requisito? Primeiro, para a pessoa ser salva, aceitar Jesus como Salvador e depois se batizar nas águas. O que foi que Deus disse na nuvem luminosa? Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o. E esse Jesus disse estas palavras para você escutar: quem crer e for batizado será salvo. Se a pessoa não escuta as palavras do Senhor Jesus, se a pessoa não crê, se a pessoa não se batiza, ela não está escutando, ela não está obedecendo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não fez caso. No arrebatamento essa pessoa fica. E se a pessoa não escuta esta palavra que Jesus disse, Deus mandou você escutá-lo. Jesus disse o seguinte: quem perseverar até o fim será salvo. Amém. Só está dependendo de você, porque a qualquer momento aquela nuvem luminosa, e essa nuvem é tão famosa, aquela nuvem que apareceu para Moisés no Monte Horebe, aquela nuvem luminosa, aquela nuvem que Elias, depois de ter visto o fogo descer do céu no Monte Carmelo, logo em seguida apareceu uma nuvem sobre o mar, e o moço de Elias falou: é uma nuvem que tem o formato de uma mão. Essa nuvem famosa, essa nuvem famosa que apareceu ali no Monte da Transfiguração, a nuvem luminosa que cobriu os apóstolos, e a voz saiu de dentro dizendo: este é o meu filho amado, escutai-o. Esta mesma nuvem gloriosa, ela esteve um dia sobre Jerusalém, acima do Monte das Oliveiras. Jesus tinha ressuscitado, deu as últimas palavras aos discípulos e começou a subir ao céu, sem ajuda de nada, sem que ninguém o suspendesse. Ele foi subindo sozinho. E aquela nuvem no céu o ocultou. Aquela nuvem gloriosa que ocultou o Senhor Jesus é a mesma nuvem que vai estar presente com a glória de Deus, ocultando o Senhor Jesus. Ele voltará, mas estará oculto nas nuvens. E oculto nas nuvens ele vai dar ordem aos seus anjos para que se espalhem pelos 4 cantos da terra e que toquem as trombetas. E as pessoas que forem dele serão transformadas num abrir e piscar de olhos. Sofrerão uma transfiguração. As suas vestes serão transformadas. Não mais esta roupa que você está usando agora, mas uma roupa gloriosa e resplandecente. E quando você sentir a tua transfiguração, quando o teu ouvido escutar o som da trombeta, quando você sentir a glória de Deus, quando você for abrir a tua boca para dizer glória a Deus, no abrir e piscar de olhos, você vai encontrar Jesus naquela nuvem gloriosa, luminosa, resplandecente, e vai estar para sempre com o Senhor Jesus. Você não quer fazer esta viagem? Você não quer subir nesse arrebatamento? Aquela nuvem que cobriu Jesus vai nos cobrir também. Você vai habitar nesta nuvem. Amém? E ali nós teremos as bodas do Cordeiro. Estaremos ali comemorando a vitória, recebendo recompensas. Tudo que nós fizemos pelo Evangelho, tudo que nós fizemos pela obra de Deus aqui na terra, haverá o tribunal de Cristo ali. 7 anos, mas antes do final dos 7 anos, Jesus vai dizer: vamos voltar para a terra. Vamos derrotar o anticristo e salvar o povo de Israel. Vamos nos instalar em Jerusalém e vamos governar a terra juntos durante 1000 anos. Você vai estar com o Senhor Jesus para sempre. Mas tem que ser fiel. Tem que se entregar para Ele de corpo e alma. Tem que
é adorá-lo com intimidade. Tem que se grudar em Jesus, não se afastar e não esfriar de jeito nenhum. Esta palavra que você acabou de ouvir é uma palavra fiel e verdadeira e vai se cumprir. E está prestes a acontecer. Nós já sabemos que o dia está chegando. Nós já sabemos que só resta uma coisa para que tudo se cumpra. Só resta uma coisa: que a última pessoa aceite Jesus como seu Salvador. Porque as mansões são muitas, mas estão contadas. E você precisa aceitar Jesus e se consertar com Ele também. Você que já aceitou Jesus, mas não está vivendo uma vida direita. Você precisa saber disso. As mansões são muitas, mas são contadas. Você precisa agora se render aos pés de Jesus. E eu, como mensageiro de Deus, tenho que fazer 2 convites e não posso deixar de fazer isso. Porque o Senhor Jesus, Ele só quer que a última pessoa que ainda falta o aceite como Salvador, para que complete o número das mansões, para que as mansões sejam reservadas e os moradores designados, para que Ele comece o arrebatamento da igreja. E você precisa aceitar Jesus, porque as vagas estão se esgotando. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Você precisa se consertar com Jesus, porque as vagas e o tempo está se esgotando. Você precisa tomar a tua decisão agora. Só depende de você se você vai subir ou vai ficar. Não são todos que subirão. Aqueles que ficarem firmes com Jesus até o fim. Aqueles que forem de Jesus. Se você não entregar tua vida para Jesus, se você não se render a Jesus, como que Ele te levará para a glória se você não é dele? Jesus não vai levar estranhos lá para cima. Só pessoas íntimas. Só pessoas que tiveram encontro com Ele, ficaram com Ele o resto de suas vidas. São estes. Então eu tenho que fazer o convite. Primeiro, para dar a oportunidade, para que você decida se quer ou não. Porque se você não quiser, na hora que você estiver lá no Hades, ou então na grande tribulação que haverá sobre a terra depois da volta de Jesus, para que você não diga: Deus foi injusto comigo, não me avisou nada, não me falou nada. A oportunidade está sendo dada não é pelo pastor, não. É por Deus. Se você quer ouvir, escute. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você precisa entregar tua vida para Jesus agora. Quantas pessoas neste momento querem aceitar Jesus como único Salvador? Querem entregar as suas vidas para Jesus porque Ele é o único Salvador? Levante a mão direita bem alto. Isso. Mais alto ainda. Oh, glória. Vocês que ergueram as mãos, não importa onde você esteja, lá no fundo, venha correndo aqui para frente. Sai do teu lugar agora. Venha rápido. Venha correndo. Venha para cá. Isso. Vem para cá. Agora você, chega aqui perto. Agora você, que está me dizendo assim: pastor, eu entendi a mensagem. Jesus tinha 12 discípulos, mas Ele disse: alguns verão. E Ele só levou Pedro, Tiago e João. Já compreendi que não é todo mundo que vai subir ao Monte Santo ou à Nuvem Santa. Já compreendi. Compreendi que eu preciso me consertar, porque eu não quero sobrar nessa. Eu quero estar lá. Pastor, eu compreendi, eu preciso me consertar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso me tornar mais íntimo do Senhor. Então você que compreendeu e sabe
da urgência do teu conserto com Deus, sabendo que as vagas estão se acabando, que o tempo está se esgotando e que Jesus está voltando, você quer se consertar, não se conserte aí atrás não, nem na poltrona, nem na cadeira, nem no teu quarto. Você vai se consertar aqui diante do altar. Você não vai se consertar de longe, mas de perto. Você vai chegar o mais perto que você pode agora, porque somente aqueles que estiverem próximos é que subirão. Então você que sente que esfriou na fé, caiu na fé, já não tem mais vontade de ler a palavra, de vir à igreja, já não tem mais vontade de orar, está tão fraco na fé, você está sobrando e você não quer sobrar. Você quer que a tua fé seja renovada, você quer ter novamente a alegria da salvação. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Venha. Você que está afastado, afastada. Você que muitas vezes andou dizendo, eu não preciso de igreja para ser salvo. O diabo está te enganando direitinho. O diabo cada dia mais está esfriando a tua vida. O diabo cada dia mais está te afastando do evangelho, da casa do Senhor. Você está secando e está morrendo. Desse jeito você não vai no arrebatamento. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo está te chamando porque tem mais gente que precisa vir aqui na frente para se consertar. Então venha rápido, eu não quero saber da tua vida, eu não quero que você me conte nada, eu só sei de uma coisa, do jeito que você está, você não sobe, e Jesus quer que você suba. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos fazer esta oração. Venha rápido, venha rápido, bem de frente com o altar, venham para cá. Dobre o teu joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. É muito sério. O que você vai fazer agora é a diferença entre a vida e a morte. É a diferença entre ser tomado no arrebatamento ou ser deixado na grande tribulação. O que você está fazendo agora tem reflexos por toda a eternidade. É uma decisão muito importante. Saiba, isto é sério, muito sério. Então ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e o meu coração temeu, porque eu ouvi a tua voz. E a tua voz me disse para escutar o teu filho Jesus. Eu ouvi, Senhor. Estou aqui para obedecer, para pedir perdão e para pedir ao Senhor que me inclua naquele número que vai ser salvo, naquele número que vai ser arrebatado. Meu Deus amado, meu Deus querido, faz esta obra e conserta a minha vida. Retira de mim tudo aquilo que não te agrada e me abençoe, Senhor, e opere na minha vida, em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito. Toda a igreja estenda as mãos para orar em favor destas pessoas. Oh, Pai bendito. Oh, Deus amado. Oh, Deus glorioso, que se manifesta através da nuvem luminosa. A tua nuvem acompanhava o povo de Israel durante o dia, mostrando o caminho para a Terra Santa. E durante a noite era uma coluna de fogo que dirigia o povo no deserto, que aquecia, que iluminava. Ah, meu Deus, aquilo tudo era uma sombra do que significava realmente a coluna de fogo e a nuvem durante o dia. Esta pessoa já compreendeu, ela já sabe o que é. Ela ouviu a tua palavra, ela quer ser transfigurada, transformada em outra pessoa. Esta vida aqui na frente quer ser salva, por isso está se entregando a Jesus, porque reconhece que Ele é o único que deve ser ouvido, Ele é o único Salvador, e é o único que pode fazer as nossas vestes se tornarem resplandecentes, e que pode nos incluir no arrebatamento. Oh meu Pai,
Eu estou vendo tantos chorando aqui na frente. Eu estou vendo tantos pedindo perdão. Oh Deus, veja a lágrima do teu filho e da tua filha. Veja o desejo sincero desta pessoa que te busca. Veja, meu Deus, esta pessoa que se entrega a ti, que se rende a ti, porque ela te ama, porque ela quer te servir. Então salva agora. Pelo sangue de Jesus, perdoa os pecados do jeito que esta pessoa está arrependida. Transfigura esta pessoa em nova criatura agora. Transfigura esta pessoa numa nova pessoa. Transfigura esta mulher numa nova mulher. Transfigura este moço num novo moço. Transfigura este homem num novo homem. Transfigura esta senhora numa nova mulher. Faz isto, meu Deus, através do teu Espírito Santo. Vem agora com a tua glória sobre esta vida. Coloque a tua glória sobre ela e sobre toda esta igreja, Senhor, e sobre todos que estão aqui orando. Ah, Senhor, nós sabemos que o dia está chegando e nós queremos subir. Não queremos estar com os nossos ouvidos ocupados em outras coisas que não possam ouvir o som da trombeta. Não queremos estar com os nossos olhos em outras coisas do mundo para que não vejam a nuvem luminosa. Ah, Senhor, nós não queremos estar com o nosso semblante caído para que não vejamos a tua glória vindo nas nuvens do céu. Senhor, faz a obra na nossa vida e opera em cada um de nós. Confirme a bênção agora, Senhor, sobre cada pessoa aqui presente, e manifeste a tua glória particularmente a cada uma destas vidas, e abençoe em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.